Meus amigos, é muito bom estar aqui com vocês e o meu desejo e a minha oração é que a graça de Jesus possa estar presente em sua vida, conduzindo seus passos e ajudando você a caminhar neste mundo de inversões, neste mundo de relativismo e neste mundo no qual nem sempre é muito fácil de se viver. Mas com a graça de Deus, não apenas é possível, mas há a esperança de podermos fazer diferença. Durante a semana eu fui de Uber para uma reunião no centro de Floripa. Quase na chegada aconteceram duas situações bem estranhas. Um motorista de um outro carro chique cometeu uma imprudência bastante séria, colocando em risco a vida das pessoas e os carros que estavam ali por perto. A reação do meu motorista foi bastante indignada e ele disse: não é possível. Pior que a gente não pode dizer nada, senão o bacana é capaz de sair do carro e agredir a gente. Passada a cena, logo em seguida observamos uma outra cena bastante forte, até chocante. Um travesti vagando pela calçada como um zumbi, drogado, buscando alguma oportunidade de prostituição, com pinta de estar numa situação de rua e de dependência química. Como eu disse, uma cena bastante forte e chocante. E desta vez a reação do meu motorista foi ainda mais forte, uma reação de indignação. E ele disse, quase que repetindo o que tinha dito antes: pior que a gente não pode dizer mais nada. E aí veio uma pérola. Ele disse: esse mundo não tem mais jeito. É só zerar e começar tudo de novo. Meus amigos, será que é isso mesmo? Será que esse mundo não tem mais jeito? Será que é isso mesmo, zerar e começar tudo de novo? Eu achei bem interessante a reação dele, que revela, de algum modo, o mundo no qual a gente vive. Quando ele falava: a gente não pode mais dizer nada. Eu não sei se você observou, nas últimas semanas, o governo do estado, aqui de Santa Catarina, tomou algumas medidas na área da educação que eu, pessoalmente, considerei bem adequadas, recolhendo das bibliotecas das escolas da rede estadual alguns livros considerados inadequados para a leitura de crianças. Eu cito: A Química Entre Nós foi um deles. O outro, O Coração Satânico, Demonologistas, Arquivos Satânicos. Ainda um outro, O Diário do Diabo, Os Segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do diabo, só para citar alguns. Qual foi a reação à ação do governo do estado? Parte da imprensa acusou o governador de censura. E o PSOL entrou com uma ação contra o governo do estado. Meus amigos, não teria razão aquele motorista de aplicativo quando disse: não tem mais jeito, é só zerar tudo e começar de novo. Será que é isso mesmo? Que mundo é esse no qual a gente está vivendo? Isso me lembra, meus amigos, um outro período da história da humanidade. Foi nos tempos de Noé e do dilúvio, no início da história.
Veja o que aconteceu no relato do primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Olhando para o mundo, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. Viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ele se arrependeu, ou melhor, então se arrependeu o Senhor de ter feito homem e mulher na terra, e isso lhe pesou o coração. Então disse o Senhor, farei desaparecer o ser humano da face da terra. Eis a história de Noé. Noé era homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus amigos, este é o pano de fundo histórico da inconformidade manifestada pelo motorista do aplicativo. Essa é a humanidade para quem já não haverá limites em sua autonomia do Criador. Um mar de lama. A inversão de valores que nós vivemos em nosso tempo tem uma característica bem peculiar. Nós estamos vivendo em um período da história que se costuma chamar de pós-verdade, onde reina o relativismo. Uma das principais características desse nosso tempo é que não existem mais verdades. Existem apenas opiniões, versões, interpretações e percepções. O motorista do Uber estava certo. Quando você se arrisca em nosso tempo a dizer que algo está errado, as pessoas se sentem ofendidas. A afirmação, essa é a verdade, está sob julgamento. O que era verdade pode já não ser verdade em nossos dias. E passa a ser verdade o que até ontem era mentira. A fronteira entre o certo e o errado já não está mais tão clara. O que é certo para mim pode não ser certo para o outro. Relativismo e negacionismo são primos. Negacionismo acontece quando se nega uma realidade que é evidente, cristalina. Ainda há gente que não acredita que o homem foi para a Lua, ou que acredita que a Covid nunca existiu, ou que a Terra, na verdade, não é redonda. As versões, em nosso tempo, elas ganham mais poder do que a verdade comprovada. Aí eu conversava com outro motorista de aplicativo a respeito da multiplicação de moradores de rua na Grande Florianópolis, presentes nos semáforos e morando debaixo dos viadutos. Eu manifestava a minha inconformidade que nasce do Evangelho com a situação deles, um atentado à dignidade dessas pessoas. E eu dizia que para o bem deles e para o bem da sociedade, o poder público deveria achar uma solução que conferisse dignidade para essas pessoas. E o motorista me disse, fala baixo, logo alguém vai acusar você de restringir a liberdade dessas pessoas. Eu tenho um amigo que é loiro, como eu, e desde sempre a gente o chama carinhosamente de alemão. Esses dias, brincando, ele disse, você não pode mais me chamar de alemão, isso agora é assédio moral. Queridos, está ficando chato, não é mesmo? O gerente de uma empresa disse para uma funcionária que não achou legal sua roupa, segundo ele, um tanto provocante.
e ela o processou. Invasão de privacidade. Meus amigos, nós vivemos um clima de revisionismo, onde a gente precisa revisar aquilo que sempre acreditamos no passado. Não é raro ouvir filhos dizerem para os pais: pai, assim era no teu tempo, agora mudou. É claro que as coisas mudam e é bom que mudem, é necessário que mudem. O problema é quando você quer mudar verdades eternas. Se você, por exemplo, diz que Jesus Cristo é a verdade, logo alguém vai dizer: essa é a sua opinião, minha verdade é outra. E com isso, as versões ganham mais poder do que a verdade. E a verdade passa a ser, então, uma questão de escolha. E todos nós, cada um pode ter a sua própria verdade. Há uma multidão de zumbis perambulando pelas cidades brasileiras. É impressionante como cresce o consumo de maconha e outras drogas entre jovens no Brasil. Todos nós sabemos o mal que as drogas causam. Essa é a verdade, que não pode ser discutida. E aí vem o STF, do alto de sua pretensa sabedoria, legislando a favor da descriminalização do uso de drogas, argumentando que a liberação vai fazer com que se use menos drogas. Como se o uso de drogas acontecesse simplesmente porque é proibido. Você acredita em Papai Noel? Nós falamos na última semana a respeito de como o STF parece estar caminhando na direção de liberar o aborto até a segunda semana de gestação, ou seja, o terceiro mês de gravidez. Mas se aborto é crime, um massacre de um indefeso, como é que a gente cogita transformar isso num gesto tolerável? Uma mentira sendo transformada em verdade. Mas e se nada mais é verdade? A quem ainda podemos buscar como verdade? Haverá esperança? Quando você chama algo de pecado, é provável que alguém lhe diga pecado para você. O que você chama de certo, eu chamo de errado. Ao invés de a gente afirmar que algo é certo ou errado, a gente agora precisa dialogar e respeitar a opinião do outro, porque não existe mais verdade, existe apenas o diferente. Eu creio diferente do que você me respeita e eu respeito você. Esse é o lema, é o credo dos nossos dias. É ingênuo, meus amigos, quem pensa que é possível viver numa sociedade sem referências e sem verdades. Acabamos recaindo num reinado de mentiras. Tinha razão o escritor Luiz Fernando Veríssimo, quando disse: às vezes a única coisa verdadeira num jornal é a data. Meus amigos, a questão é que as pessoas saíram debaixo do guarda-chuva de Deus. Abandonaram as verdades eternas da palavra de Deus, perdendo as referências, adotam a mentira como suas verdades e são levados de um lado para o outro como palha que o vento espalha. Aquele motorista de aplicativo dizia: não tem jeito, é só zerar tudo e começar de novo. Mas a pergunta é: por que Deus não faz como no tempo do dilúvio e zera tudo, como aquele motorista desejou? Sabe por quê?
Uma vez porque Deus prometeu que nunca mais teria outro dilúvio ou coisa parecida. E tem uma outra razão bem profunda, sabe? Porque Deus, quando olha para a realidade, Deus, quando olha para as pessoas que na sua autonomia rejeitaram Deus, Deus não olha para essas pessoas com raiva. Deus não olha para a humanidade com um desejo de vingança. Deus não olha com aquele ímpeto destruidor. Quem olha assim é o diabo. Deus quer salvar. Quando Deus olha para a humanidade, o olhar de Deus para a humanidade tem um nome, e esse nome é Jesus. É Jesus. Deus tem uma resposta para o mal da humanidade, e essa resposta é Jesus. Aquele que carregou sobre si toda a humanidade, carregou sobre si todo o mal da humanidade, mas também carregou sobre si o mal que está dentro de mim e dentro de você. E essa é a estratégia de Deus para a cura do mundo. E aí talvez você diga, tá, mas por que Deus não faz algo para terminar com o mal do mundo? Deus já fez. Deus já fez. Deus mandou Jesus. E ao mesmo tempo, Deus olha para você e para mim com uma pergunta. E Ele nos diz, por que você não faz algo? Por que você acha que eu coloquei você nesse mundo? Engana-se quem pensa que Jesus está sentado assistindo de camarote e vendo o mundo se desmanchar. Sabe o que ele está fazendo? Ele está orando, ele está intercedendo, isso mesmo. Mas por quem? Por você e por mim. Veja um trecho dessa oração de Jesus que encontramos ali em João capítulo 17. Pai, referindo-se a mim e a você, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Você percebeu? Engana-se quem acusa a Deus de que Deus não faz nada para acabar com o mal do mundo. Deus faz algo em Jesus. Deus envia Jesus para esse mundo. Porque o olhar de Deus para esse mundo, como ele diz, não é um olhar de vingança, não é um olhar de raiva, não é um olhar destruidor, é um olhar de salvação. É um olhar salvador e redentor. E Jesus entra nesse mundo e toma sobre si todas as nossas dores e intercede por nós. Aliás, quem intercede por nós junto ao Pai é Jesus. E aqui, diga-se de passagem, há uma mentira espiritual que foi transformada em uma verdade que engana muitos. Há quem diga que é Maria quem intercede por nós. Essa não é uma verdade bíblica. Ou morre um familiar e a gente diz, ele agora está intercedendo por nós lá no céu. Meus amigos, mortos não estão no céu, eles estão dormindo e esperando a ressurreição. É Jesus quem intercede por nós. E veja, Ele intercede por nós para que possamos viver e conviver neste mundo mau
sem nos tornar malvados. Essa é a estratégia de Deus, que passa por Jesus e chega em mim e em você, para que nós, revestidos pela graça de Jesus, vivamos nesse mundo mau sem nos tornar malvados, mas fazendo diferença nesse mundo. Ele intercede por nós para que, atravessando esse mar de lama, a gente não desanime, a gente não se encha de raiva, a gente não se enche com aquele desejo de vingança contra o mal, mas para que, atravessando esse mar de lama, nós não nos afoguemos nele. E a sua palavra, a verdade eterna, que nos purifica e nos mantém limpos. Como tem sido, meu amigo, minha amiga, com a palavra de Deus em sua vida, em sua casa? Como tem sido os seus domingos? Sabe, o domingo é um dia especial que tem duas funções. Ele é o dia do descanso, do lazer, e ele é o dia para ouvir a palavra de Deus em comunidade, para colocar nossa vida espiritual em ordem. Você não acha que nós estamos esquecendo essa segunda parte, que é usar o domingo para colocar nossa vida espiritual em ordem? E estamos focando tudo no lazer, no passeio, na viagem, no descanso? E deixamos a verdade de Deus em segundo plano? Reflita sobre isso. Vamos falar com Deus. Pai querido, eu quero te agradecer que, mesmo que nesse mundo de inversões e de relativismo, há uma verdade que permanece. A verdade que é Jesus, a verdade que é a tua palavra. A verdade da graça de Deus que resgata e que se coloca como esperança para esse mundo. E o que nós pedimos, Senhor, que atravessando este mar de lama, nós não sejamos contaminados. Vivendo neste mundo de muito mal, nós não nos tornemos malvados, mas nos tornemos pessoas revestidas pela verdade e que fazem diferença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se a paz não é um estado de espírito, e a paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição, ansiedade? Vamos lá, coral! O nome da paz, declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. A paz não é o que se encontra no mundo. Paz é essa que se arma